Boa noite a todos, boa noite a todas as crianças. Vamos iniciar mais uma reunião e hoje a gente vai falar de um tema bem especial. Não sei se as crianças conhecem, mas a gente vai aprender bastante hoje. Alguém aqui já ouviu falar sobre o Reino de 1000 anos? Eric, Eu não. antes de você, antes, antes de começar aqui, eu vou fazer uma Eu sei perguntinha. sim. Ó, o João já sabe, mas eu quero fazer uma perguntinha antes de Eric começar aí. Vamos ver se as crianças estão ligadas. 10 anos, vamos colocar assim, 10 anos corresponde a uma década, não é isso? Quem sabe essa? Todo mundo sabe, né? 10 anos quer dizer que se passaram uma década, ou se passarão uma década. Quando a gente fala 10 anos, a gente está falando de uma década. Agora, quando a gente fala de 100 anos, quem sabe dizer como, como se chama 100 anos? Um milênio. Quem mais se arrisca? Quem mais se arrisca? Quem mais se arrisca? Já saiu uma resposta aí. 10 anos, uma década. 100 anos. Vamos ver quem se arrisca. Quem souber, sinaliza com a mão ou abre o microfone e fala. Um milênio. Mais uma resposta. Centenário. Um século. Opa! Outra resposta aí. Será quem acertou? Alguns acham que é um milênio. Centenário. É, Acho que é 10. Irmãos, eu acho que vou mudar. 10 décadas. É um século. uns acham que é um século e outros acham que é um centenário. Pode ser, vamos saber, vamos recorrer aos universitários aqui. Danilo Barbudão, será que Danilo Barbudão pode responder? Tá certa a resposta. Quem acertou? Quem respondeu o quê, Danilo? Quem acertou foi quem falou um século. Um século, então 10 anos, uma década, 100 anos corresponde a um século. Aí quem respondeu um século, certa resposta. Agora, quando passa 1000 anos, como é, quem se arrisca a dizer? 10 séculos. Certo também, 10 séculos. Mas tem um nomezinho, por exemplo, 10 é uma década, 100 é um século, 1000 é um... Um milênio. Quem mais se arrisca? Milênio. Milênio. Joaquina, Emily, Ana Júlia responderam um milênio. Eu acho que é um milênio. João também acha que é um milênio. E aí, Danilo? Certa resposta ou está errada a resposta? Certa resposta, milênio, mas gostei do matemático aí que falou 10 séculos. É. E Certo João também. Miguel tá aqui, Certo sabe? também, viu, João? Você acertou 2 vezes, viu, João? 10 séculos e um milênio que dá no mesmo, né? Então, certa a resposta aí, quem respondeu. Todos acertaram, na Júlia, Joaquina, João Miguel, Emily, todos aí que responderam um milênio, certíssima resposta. Então, é desse período de tempo que a gente vai aprender na Bíblia o que, que a Bíblia fala desse período de tempo chamado de 1000 anos, que a gente conhece, né? Entende que é o milênio. Pode continuar, Emily. Então, a palavra de Deus, ela nos fala de um tempo
em que o Senhor Jesus, ele vai reinar sobre a terra, e ele vai reinar por 1000 anos. E durante esse reino de 1000 anos, a terra ela vai ser restaurada e não vai mais haver aquele poder do pecado sobre a criação. E ainda vai existir, né, o pecado dentro dos seres humanos que vão estar vivendo nessa época com o Senhor Jesus, porém, não vai haver mais aquela inimizade que existe hoje na criação. A gente sabe, né, que na natureza, o cachorro não gosta do gato, nem o gato do cachorro, o lobo, ele come a ovelha, aí tem outros animais que comem outros para sobreviver. Só que nessa época, quando o Senhor Jesus vier reinar na terra, a criação ela vai ser restaurada. E aí, os animais eles vão ser, vamos dizer assim, amigos um do outro. Eles não vão mais brigar entre si, nem vão querer querer comer o outro. E aí vai estar havendo uma paz na terra. E agora a gente vai ver algumas características deste reino. Eu falei um pouquinho agora sobre essa, né, que vai ser a restauração da criação, e a gente vai ver alguns outros aspectos que vai ter também nesse reino, como, por exemplo, quem é que vai participar desse reino? Será que alguém acha que nós, que cremos no Senhor Jesus agora, vamos participar desse reino? Ou a gente vai estar em outro lugar? Será que alguém se arrisca? Quem souber pode falar, e quem quiser também pode responder. Fica à Acho vontade. que sim, né? No céu. Então vamos lá. A gente aprendeu nas outras reuniões que a gente leu de dois povos. O Senhor tem dois povos. Um povo que é terreno, né? Ele é Israel, né? Ou também a gente conhece por judeus. E Deus tem um povo que é celestial, do céu, que somos nós cristãos. Esse povo que é da terra, povo terreno de Deus, não é a igreja. Quando o Senhor vier para levar nós para o céu, no arrebatamento, esse povo vai ficar aqui na terra, vai continuar aqui na terra. A terra vai continuar, né, do mesmo jeito. A gente vai ser tirado para o céu, porque o Senhor vai derramar um juízo aqui sobre essa terra, um castigo, né, por causa da maldade do homem, porque não está aceitando o Senhor Jesus, né? Eles estão ouvindo o Evangelho, creia no Senhor Jesus e será salvo, mas as pessoas não estão nem aí, estão fazendo suas coisas, estão trabalhando, estão se divertindo, não quer dar ouvidos para o Evangelho, e infelizmente o Senhor não vai levar esses para o céu, porque estão rejeitando a salvação. Então, esses vão ficar aí. E nós que cremos no Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai levar a gente para o céu. E a terra vai continuar aqui. E aí vai, quando o Senhor Jesus levar a gente para o céu, para proteger a gente também desse castigo, né? Aí o Senhor vai derramar, começar aqui na terra um castigo terrível, muito grande a todas as pessoas. Só que Deus tem o povo terreno dele, que vai continuar aqui na terra, que é Israel. Esse povo também vai sofrer esse castigo, porque eles foi quem mataram o Senhor Jesus, eles mesmos, olha só que terrível. O próprio povo de Deus matou o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando ele veio, né, no mundo, ele veio para esse povo aí, Israel, para livrar eles dos inimigos deles, né?
para salvar eles, para dar um monte de promessa que tinha feito para eles no Antigo Testamento, de coisas boas, muitas bênçãos, e eles não receberam o Senhor Jesus e crucificaram e mataram o Senhor Jesus. Aí, como eles não quiseram receber o Senhor Jesus falou: vocês não querem, tem quem quer. Aí começou a salvar nós, que nós não éramos judeus, nem fazíamos parte do povo de Israel, a gente era, digamos assim, pagão, né? Chamado na Bíblia também de gentil. Mas o Senhor Jesus, durante esses 2000 anos, está salvando a gente. Está salvando, e todos que creem no Senhor Jesus vão para o céu. E eles vão continuar aqui na terra. Aí esse povo terreno de Deus, que vai continuar aqui na terra, esse povo é quem vai participar desse tempo aí que Eric está falando, que será o reinado de 1000 anos do Senhor Jesus sobre aqui a terra. E nesse tempo, nós que somos o povo celestial de Deus, nós estaremos aonde? Quem se arrisca? No céu. No céu. Justamente, Joaquim. Quem respondeu no céu, certíssimo. Por quê? Porque o Senhor vai vir tirar a gente antes de castigar a terra. Então vai tirar a gente, vai levar para o céu, proteger a gente lá, e aí vai começar a castigar esse mundo aqui. Então a gente vai estar lá seguro com o Senhor Jesus, já perfeito, né? Tudo certinho, tudo bonitinho, protegido, do lado do nosso Senhor, do nosso Salvador, e aí o Senhor vai começar a castigar esse mundo aqui. Então, o povo terreno de Deus, que é Israel, vai continuar aqui na terra, não vai para o céu. Só vai para o céu os cristãos, certo? E todos os que morreram, né? Antigamente, desde Adão, todos os que morreram, crendo em Deus, esses também serão ressuscitados para ir para o céu. Mas ficará um povo aqui nessa terra, nessa mesma terra que a gente mora aqui. Vai ficar um povo aqui ainda, porque Cristo vai voltar de novo, depois que levar a gente para o céu, vai voltar de novo para poder julgar toda a maldade. Aí sim, o Senhor não vai vir mais, como a gente falou na semana passada, bonzinho, né? Piedoso, misericordioso, se deixando ser cuspido, ser maltratado, ser batido, pregado numa cruz. Não, ele vai vir agora com poder, julgando todo o mal, toda injustiça, e aí vai estabelecer esse reino. Ele vai ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo mundo vai se sujeitar a ele. Não é assim, Érico? Exatamente. O Senhor vai vir para poder reinar com vara de ferro, como a palavra fala. E tem mais uma coisa. Quando o Senhor voltar, o Senhor volta conosco. Nós voltaremos com o Senhor, mas estaremos reinando com Ele a partir do céu e, vamos dizer assim, com o Senhor governando as pessoas que vão estar aqui na Terra, né? No reino milenial. E aí, as pessoas que vão estar no milênio aqui na Terra, elas vão estar com o seu corpo normal, igual a gente tem agora, né? Vão nascer crianças nessa época. Vai ser um reino literal de 1000 anos. Então, aquela pessoa que estiver ali sobre o senhorio de Cristo, né? Ele não vai ficar doente. Ele vai ficar 1000 anos vivo, vamos dizer assim, se ele não pecar. Aquela pessoa que pecar, ela vai morrer. Porque nesse reino de Cristo vai ser um reino de perfeita justiça. Não vai haver Satanás nessa época, porque ele vai ser preso em um abismo. O Senhor vai prender ele para que ele não tente mais ninguém nessa época. E aí não vai ter possibilidade, né, de ter outras coisas externas ali para estar tentando as pessoas, para as pessoas pecarem. Então, se por um acaso alguém pecar, essa pessoa vai ser julgada. E aí,
Eu queria mostrar aqui para vocês também um versículo que tem. Deixa eu só pegar aqui para mostrar. Pegar um ganchozinho do que eu estava falando, aqui no capítulo 22 de Apocalipse, fala o seguinte: no meio da praça e de uma da outra banda do rio estará a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, o Senhor Jesus, que é a árvore da vida, vai providenciar o remédio para todas as pessoas. Veja que quando o Senhor Jesus passou aqui pela terra, ele demonstrou essas características que vão ter no milênio. O Senhor, onde chegava, pessoas que se aproximavam dele, doentes ou com algum problema, elas eram curadas pelo Senhor. Então, os cegos enxergavam, os aleijados andavam, né? As pessoas que estavam sendo atormentadas por demônios eram saradas, né? Pessoas que estavam com lepra, né, algum tipo de doença, também eram curadas. As pessoas que, nessa época, por algum motivo, vinham a morrer, o Senhor as ressuscitava. Então, o Senhor providenciou, né, para aquelas pessoas, naquela época em que ele estava passando aqui, sinais de como será esse reino milenial dele, em que ele vai providenciar tudo isso para seu povo terrenal aqui na Terra. Não é isso, Elton? Justamente a gente sabe, né, que tudo que Deus faz é perfeito. Então Deus, quando fez o mundo, fez o homem ali, aí fez uma ajudadora, Eva, para o homem, Adão e Eva, eles tiveram filhos. Tudo quando Deus criou, desde o início, era perfeito. Com a entrada do pecado, foi que estragou tudo. A gente que botou a perder. Foi o homem que pegou o mundo, né, a terra e tudo que Deus tinha deixado nas mãos do homem para cuidar. A gente viu lá que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden para lavrar, né? E para guardar o jardim. Só que aí Satanás enganou Eva, ela comeu do fruto que ela não deveria comer, do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou, a gente já conhece essa história, e aí tudo se estragou. Por isso que Eric estava falando até dos animais, porque assim, quem tem medo, deixa eu ver, de cobra? Levanta a mão. Ana Júlia tem medo de cobra. Emily tem medo de cobra. Agora, quem tem medo de cachorro? Eu Cachorro não tenho bravo. medo de cachorro, mas de pitbull sim. Cachorro bravo, aqueles Rottweiler, Pitbull, aqueles bravos assim. Alguém tem medo? Olha, Ana Júlia tem medo. E de onça? Victor Eu, levantou a mão. eu tenho medo, eu tenho só medo do pitbull, mas esse cachorro, o que não é o pitbull, até que eu não tenho medo não. Aqueles cuti-cuti assim a gente gosta, né, João? Agora tem uns bravos aí que a gente passa longe só de ver aquela bocona assim, né? A gente já tem até medo. Então a Irmão, gente. Oi. a minha prima tem um pitbull, uma pitbull fêmea. Como é que fala? Causa medo na gente, né? A gente fica com medo de ele querer atacar a gente e a gente não consegue se defender de um animal daquele quando ele tá com raiva. Se ele enfrentar a gente não consegue. Ele vai atacar e ele tem uma força muito grande e ele pode matar uma pessoa facilmente. Então, a gente tem medo, né, desses animais. Aí eu vou perguntar para João Miguel, qual o animal, João, que você tem assim mais medo, assim, que você não gostaria nem de passar perto? Mas fala pro irmão que você tem medo. Ele não quer falar, não. Ele disse que não é um animal. Fala aí, filho. Não,
Fale. Quer que eu fale? Não fala não, deixa que eu falo. Então fale. É barata. Isso aí você pode ficar tranquilo. É, Eric tem medo de rã, E de se barata, for essas coisas voadora, assim. pior ainda. Fique em paz. Minha irmã, mesmo que ela esteja morta, eu digo, o João tá morta, ele quer passar longe, ele morre de medo. Muito bom, tá certo, João. Rato, esses trem É assim, não. nojenta, João. É, você não é o único, não, viu, João? Quando eu vejo uma barata, eu dou um fora daqui. Então, agora eu vou perguntar, deixa eu ver se Alexandre está podendo responder. Não sei. Sinaliza aí, irmão, deixa eu ver se Alexandre está podendo responder. Tô por aqui. Vou perguntar a Alexandre, por que, Alexandre, que assim, se Deus fez tudo perfeito, né? As coisas que Deus faz não são erradas. Por que que os animais atacam as pessoas? Por que os animais comem outros animais? Por que os animais fazem mal para a gente? Barata, rato, essas coisas assim. A cobra é peçonhenta, ela joga um veneno, mata até um cavalo. Se Deus faz tudo perfeito, por que que é assim, Alexandre? Por causa da entrada do pecado na humanidade, né, o Adão, ele pecou e a terra se tornou maldita, né? Deus, ele também, né, no seu juízo sobre a humanidade, a terra se tornou maldita por causa do pecado que o homem cometeu, né, desobediência. E aí desequilibrou tudo. Olha só como é que pode, né? O pecado, o que que ele faz? Estragou tudo que Deus fez, até os animais, até a natureza que era perfeita, ficou estragada. Aí ficou essa bagunça. Um animal come outro, a onça come a cabra, a onça come outro animal, o leão come outro animal e ataca as pessoas e ficou terrível. Agora ele estava falando que nesse tempo de 1000 anos não será assim. Por que não vai ser mais assim aqui? Então, não será mais dessa forma, porque o Senhor vai ter erradicado o pecado da criação. O Senhor vai restaurar isso aí que foi arruinado por conta do pecado do homem, né? Como o irmão Alexandre falou, por conta do pecado de Adão, a terra se tornou maldita. Então, toda a criação, tudo ficou fora do eixo daquilo que Deus criou, daquilo que Deus planejou. Porém, quando o Senhor Jesus instaurar o seu reino milenial aqui na Terra, toda a criação vai ser restaurada e vai ficar tudo conforme Deus planejou inicialmente. Aí, nesse versículo que está na telinha aí, a gente vai dar até uma lida agora, está falando bem assim, ó. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e a nédia, ovelha, viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da aspide, que é uma cobra, né? E o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, olha para vocês verem como é que o Senhor vai fazer. O Senhor vai restaurar tudo, e tudo vai ficar perfeito como Deus planejou desde o início. Eita, que maravilha, hein? Já pensou, João, se você pudesse guiar um leãozão um grandão daqueles, andar junto com ele e ele não fazer mal a você? Olha só, João, que bacana. Assim vai ser nesse tempo. A gente não vai estar aqui, João, Ia ser maravilhoso. ia ser bom, né? Mas a gente não vai estar aqui para poder, graças ao Senhor, para poder participar desse tempo aí, porque a gente vai estar num lugar muito, mas muito melhor que é com o Senhor Jesus Cristo, que a gente nem sabe como é que vai ser lá de tão bom que vai ser lá no céu. Muito mais maravilhoso. Aí também vai ser bom,
Vai ser bacana também, né? Porque o Senhor vai estar reinando aqui na terra, né? Também. E as coisas vão estar perfeitas também, né? Ou quase perfeitas, né? E o Senhor vai estar cuidando de tudo, as coisas vão ser, como o Eric falou aí, ó, consertadas, né? Porque o pecado estragou tudo, mas vai ser consertadas, então aí, ó, a criança vai guiar o leão, vai guiar a ovelha, e não vai mais haver essa rivalidade entre os animais, vai ser tudo tranquilo, a criança vai colocar a mão lá no ninho da cobra, ó, e a cobra não vai picar, não vai morder a criança. Por quê? Porque o Senhor corrigirá tudo que o pecado estragou, como o Eric falou. Então, o Senhor vai consertar isso aí, né? Agora, Eric falou de outra coisa, que teria uma árvore lá, né? Como é que é? Da árvore que você leu lá? Que eu vou colocar aqui. Vamos ver. Porque nesse mundo a gente sabe que tem fome ainda, né? Muita fome, as pessoas não conseguem emprego, aí não tem como trabalhar para sustentar a família, aí as criancinhas ficam necessitando, passando fome, e aí para não passar fome, muitos vão buscar alimento na rua, naqueles lixões. Por que, Alexandre, essas coisas acontecem nesse mundo? Rapidinho, tem umas mãozinhas levantadas aqui, eu acho que é pergunta. Vamos ver. Márcia e Samara. Aquina, quer perguntar? Pode ficar à vontade. Durante o milênio, quem vai estar aqui é os que não creram em Jesus? Então, quem vai estar aqui no milênio foram as pessoas que, no caso, são judeus, gentios, que não ouviram o evangelho da graça que nós estamos vendo agora, né? Nós hoje escutamos o evangelho da graça, que é: creia no Senhor Jesus e será salvo. E aí, quando nós cremos, nós somos salvos pelo Senhor Jesus, certo? Quando o Senhor Jesus vier no arrebatamento buscar a sua igreja, que são todos aqueles que creem nele, aqui na terra vai ficar pessoas que não receberam o Senhor Jesus, certo? E vão ficar pessoas também que não tiveram a possibilidade de ouvir esse evangelho da graça. Aí, nesse tempo, vai estar sendo pregado um outro evangelho, que é o evangelho do reino, anunciando, né, que o Senhor Jesus virá reinar. E aí as pessoas que crerem no Senhor Jesus e que estiverem esperando ele como rei, né, que vão ser judeus e gentios convertidos, essas pessoas, elas, quando vão passar pela tribulação, e aqueles que estiverem vivos vão estar no milênio para reinar com o Senhor Jesus. Vai ser essas pessoas. Você conseguiu entender? Sim. Pode prosseguir aí, Well. Certo. Então, era aquele versículo que você falou lá da árvore. É isso daí, né? Porque assim, aí ele que estava falando, eu me lembrei, né? Se o pecado estragou a criação inferior, que foi os animais, e deixou os animais assim como a gente estava falando, e aí eu estava me lembrando aqui do versículo que você colocou, mas no mundo também a gente sabe que tem fome, né? Muita fome, muitas pessoas passam fome. Graças ao Senhor, ele tem cuidado de nós, a gente pode ter um emprego, pode trabalhar, pode ganhar aquele dinheirinho que a gente compra nosso alimento, traz para casa para alimentar nossa família, né? Mas a gente sabe que existe muitas pessoas aí que não conseguem alimento, né? E aí eles vão para a rua, às vezes vão pedir, às vezes vão catar nas lixeiras, às vezes vão para os lixões também catar, disputar com os urubus o alimento, né? Que as pessoas descartam para poder não morrerem de fome. Aí eu queria saber de Alexandre, que houve que o mundo ficou assim, Alexandre? Até fome, necessidade de comida, as pessoas passam. Então, criançada, como a gente está aprendendo, né?
que o pecado, ele entrou, né, na humanidade, estragou toda a humanidade, e a terra também sofre por causa desse pecado, né, se tornou maldita. E uma das expressões desse pecado é a injustiça, né, o homem se tornou injusto, né, o governo do homem é injusto, o homem só pensa em si, né, é egoísta, né, só pensa no seu próprio eu, e não consegue, né, fazer com que todo mundo tenha o mesmo direito, todo mundo tenha, é igual, né? Poucos têm muitos, muito, e muitos têm poucos. Então, esse desequilíbrio também é por conta do pecado, o homem se tornou pecador, egoísta, né? E o governo dele é injusto, só quando o Senhor vier, né, o justo rei, para também consertar esse mal que há no mundo, que é a justiça. O reino do Senhor Jesus será um reino justo. Então, todos vão ter todas as coisas, né, como o irmão Eric está falando, né, além de ninguém vai ficar doente, vai ter toda a provisão do Senhor, nesse quesito também de comida, né, ninguém vai passar fome, porque o reino vai ser do nosso Senhor Jesus, que é um reino justo, é um rei justo. Olha só que bacana. Então, esse milênio, esses 1000 anos aí, vai ser um tempo bom também para quem viver aqui na Terra nesse tempo, para quem estiver aqui, né? Ele já explicou quem é que vai estar aqui. Quem não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho da graça, né? Que o Senhor Jesus está ofertando agora, creia no Senhor Jesus e será salvo. Então, aqueles que ouvirem e falar assim, eu não quero, aí esses aí serão condenados, né, e serão lançados no lago de fogo. A gente já aprendeu isso. Quem não querer, né, aceitar o Senhor Jesus como Salvador, ouvir o Evangelho e dizer assim, não quero, né, quero seguir a minha vida, quero curtir a minha vida, não quero saber do Senhor Jesus, de Jesus, não quero saber de nada, quero viver. Aí, esses aí estão ouvindo e recusando. Mas tem aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir, né, claramente, assim, ó, creia no Senhor Jesus, senão você vai ser condenado. Esses aí que não ouviram, como Eric explicou, que não tiveram oportunidade de ouvir, somente esses. Os que ouviram e rejeitaram vão ser condenados, não terão chance. Mas os que não ouviram, esses aí vão ter uma nova oportunidade, como Eric explicou aí. Aí esses aí vão ouvir novamente o evangelho do reino, que é que o Senhor Jesus vem para reinar sobre a terra, como o Alexandre explicou aí, um reino de justiça. Aí esses aí vão ter oportunidade. Se eles rejeitarem, eles serão condenados. Mas se eles aceitarem essa nova oportunidade, aí eles vão ser salvos e entrarão nesse tempo aí que vai ser depois que o Senhor Jesus limpar a terra de toda a maldade. Fala que ele não consigo falar. Tirará da terra toda a maldade, toda a injustiça. Vai limpar a terra de todo mal. E aí vai começar esse tempo de 1000 anos que vai ser perfeito, como os irmãos estão explicando aí. Sem fome, sem violência, e não vai ter polícia, e não vai ter ladrão, e não vai ter nada de errado. Vai ser tudo perfeito, não é isso? Exatamente. Não vai ter É bom você hospital. tocar. E isso foi bom você tocar nesse assunto aí, Welton, porque uma das provas hoje que a gente tem no mundo que o Senhor Jesus ele foi rejeitado por esse mundo são os hospitais, né? As delegacias, os cemitérios. Por quê? Porque se o Senhor Jesus tivesse sido aceito pelo seu povo, né? O povo que ele veio, que eram os judeus, o Senhor não iria deixar ninguém ficar doente, não necessitaria de ir a hospitais. Ninguém iria morrer, porque o Senhor não deixaria. E muito menos haveria essa questão da injustiça para precisar do policial para estar ali corrigindo o ladrão. Não precisaria dessas coisas se o Senhor Jesus ele tivesse sido aceito pelo mundo. Como o Senhor Jesus foi rejeitado pelos judeus, hoje ele faz com que nós, né, pessoas que outrora éramos gentios, né, fomos transformados agora em cristãos, porque cremos nele, ele nos faz participantes agora dessa companhia celestial que é
o povo dele, né? Que é a igreja. E aí, no tempo em que o Senhor vir para poder instaurar seu reino milenial, ele vai fazer exatamente isso aí que o Elton falou. Não vai precisar de hospital, não vai ter cemitério, não vai ter policial, não vai precisar de um juiz, de um delegado, de um advogado. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele vai ser tudo isso para todos. Ele vai ser um rei justo e verdadeiro. Maravilha. Agora temos ainda 3 minutinhos aqui. Não sei se o Danilo consegue responder aí. Eric falou que não vai ter cemitério, então não vai haver mais morte. Hoje a gente sabe que as pessoas morrem, né? Já chegando, uns morrem mais jovens, às vezes é acidente, às vezes é doença, às vezes vai ficando velhinho e chega a hora que morre, né? Todo mundo morre, a gente sabe. Mas Eric disse aí que as pessoas não vão morrer mais. Como é que é isso, Danilo? Você consegue ajudar explicar a gente mais ou menos como será isso aí? As pessoas não vão morrer mais? Isso, porque o Senhor colocará uma árvore que desse fruto, quem comer não vai morrer, como está aqui no versículo, né? Vou ler aqui para a criançada. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, quem comer do fruto não vai morrer, né? A única coisa que vai, a única coisa que vai permitir que uma pessoa morra durante esse reinado do Senhor aqui na Terra, de 1000 anos, será o pecado, né? Se a pessoa pecar, aí ele será morto pelo próprio Senhor. Mas se ele não pecar, como Danilo explicou aí, ó, haverá uma árvore aí que as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, eles não morrerão, permanecerão vivos até 1000 anos. Pensa aí a pessoa. João, você tem quantos anos, João? Vamos ver quantos aninhos o João tem. Não sei se João caiu aí, está podendo falar. Acho que João saiu. Oi, irmã, a gente não ouviu. Estava perguntando, João está com quantos aninhos, irmã? Eu tenho 6 anos e já arranquei o dente. João tem 6 anos e arrancou o dente, viu, Era? Agora imagine aí, Tá 1000 bom anos. demais. 1000 anos, João ainda poderia viver ainda mais 994 anos, se fosse o caso de participar desse tempo de 1000 anos, que será o reinado do Senhor Jesus. Mas João não vai participar porque o Senhor vai voltar antes e vai nos levar para o céu. Mas se João participasse, João ainda poderia viver mais 994 anos. Meu Deus do céu, muitos anos, hein, João? E o dentinho não ia cair, né, Welton? Porque não ia ter cárie, não ia ter doença, não ia ficar gripado, não ia ter febre. Por quê? Porque nessa época que o Senhor vai estar aqui, ele não vai deixar ninguém ficar doente. Você vê como é que é o amor do nosso Senhor, né? Ele vai cuidar de todos os que são seus, assim como ele tem cuidado de todos nós. Então, crianças, chegou a nossa hora de, quem sabe dizer, que quer dizer dormir. Já são 9 horas, provavelmente, se o senhor Gostei permitir. muito da aula. Na próxima semana a gente vai continuar um pouquinho mais, porque como o Eric falou, tem bastante coisa nesse assunto para a gente aprender sobre esse reino
de 1000 anos de Cristo, também conhecido como milênio. Então a gente deve continuar mais um pouco, aprendendo mais, deve ter mais coisas para a gente Ainda mais aprender. essas férias, é muito bom. Isso, se eu permitindo, na próxima semana a gente continua. E se tiver perguntinhas também na próxima reunião, se o senhor permitir, pode fazer também sobre esse assunto aí. Eu vou tirar a gravação aqui. Alexandre, você pode dar graças, irmão? Sim.